Boa noite, pessoal. Dia 10 de novembro de 2020, quase meia-noite, gravando aí o nosso primeiro vídeo após a criação da página do Grupo Espírita Santo Agostinho no Instagram. Deixando aqui o meu abraço especial aos membros e ouvintes deste grupo. E já dizendo a vocês, pessoal, que refleti um pouco e resolvi tratar neste primeiro vídeo do Instituto da Parentela Corporal e Parentela Espiritual. É um assunto examinado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E o que é a parentela corporal? O que é a parentela espiritual? O que a doutrina espírita quis nos informar a partir desses institutos? Ela quis nos dizer que o verdadeiro laço de família reside, se assenta na afinidade, na comunhão, na simpatia que um espírito divide com o outro. Portanto, o verdadeiro laço de família é o espiritual. A verdadeira família é a espiritual. Os verdadeiros laços de família não se encontram na consanguinidade, na família corporal. A consanguinidade, ela é matéria, ela é corpo. Então é isso que veio nos dizer a doutrina espírita. E essa informação nos ajuda a responder que as perguntas que residem sobre situações que pelo menos alguns de nós, ou muitos de nós, já testemunharam. Dois extremos que vou colocar aqui como exemplo para vocês. O primeiro extremo, o filho que é inimigo mortal de seu pai, sem nenhuma aparente razão, sem nenhuma justificativa evidente. Um ódio inato, quase que insuperável. Este é um extremo, um exemplo. O outro exemplo são duas pessoas que se buscam e que quando se encontram se tratam como se fossem irmãos, se tratam como se fossem amigos de anos e anos e anos. Pessoas que sequer estão inseridas no mesmo núcleo familiar, quer dizer, vão mais além, que sequer estão inseridas no mesmo núcleo social, de convivência social. E são pessoas que se buscam em determinada existência e quando se encontram, se acham como se fossem irmãos, se veem como se fossem irmãos, como se já se conhecessem há anos e anos e anos, demonstrando uma afinidade fora da curva. Então, esses institutos da parentela corporal e da parentela espiritual explicam isso. Porque os verdadeiros laços de família, como aqui já disse, eles vêm da simpatia, eles vêm da comunhão de interesses, da afinidade de interesses. Eles não vêm da consanguinidade, eles não vêm do corpo, da matéria. Isso vai explicar também por que nós nos deparamos com muitas famílias em que membros são praticamente inimigos mortais, como o exemplo do filho que quer matar o pai, que eu trouxe aqui para vocês. E aí vocês me perguntam, mas por que Deus permite isso então? Deus permite isso enquanto instrumento de prova para esses dois espíritos que não se simpatizam, porque a convivência aproximada, muitas das vezes debaixo do mesmo teto, durante longos e longos anos, despertam neles o dever de se tolerarem. Despertam neles, os exigem uma tolerância, vai despertar neles o exercício da sabedoria, da prudência, da caridade, da paciência. Então, a partir desta imposição de convivência mútua, debaixo do mesmo teto, uma convivência diária, os espíritos se veem diante de uma oportunidade de se progredir a partir do avanço do próprio relacionamento deles, que é um relacionamento inicialmente nutrido por nenhum outro sentimento senão a intolerância, a antipatia. Então, Deus permite enquanto prova, visando o progresso desses dois espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 204, também vai tratar disso. Kardec faz essa pergunta sobre a parentela, relacionando ela às inúmeras existências que nós tivemos. E os espíritos vão confirmar que esta ligação ao longo das vidas vai se incrementando, vai se fortificando. Tá? Então depois vocês dão uma olhadinha lá na questão 204 do Livro dos Espíritos. Uma outra questão que me chama muito a atenção, e a gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, é a passagem
de Jesus Cristo quando ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus Cristo parece confirmar que os laços de família, os verdadeiros laços de família, estão na comunhão de interesses, na simpatia de interesses, na afinidade, né, pessoal? E aqui eu lembro também uma outra obra muito importante, que é a obra Fonte Viva. É uma obra de psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tá aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês. Fonte Viva, um livrinho pequenininho. Tem o capítulo 156, que Emmanuel intitula esse capítulo de Parentes. E ele cita uma passagem da Bíblia que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Quer dizer, Emmanuel trazendo essa passagem da Bíblia que, a despeito de qualquer tipo de afinidade ou antipatia entre membros de uma mesma família, o dever de cuidado ele é um imperativo. O dever de cuidado de um com o outro, ele é imperativo. Um cuidado que nada mais é do que um dever de exercício da lei do amor, da caridade, um com o outro. E Emmanuel traz tem uma frase aqui nesse capítulo 156 muito interessante de Emmanuel, que é uma frase que a gente aplica para esses casos de membros de famílias que se odeiam, que não se suportam. E ele diz o seguinte: inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Por óbvio, o que Emmanuel está aqui nos lembrando é da inevitabilidade da incidência da lei de causa e efeito. Diante desta provação, em que dois espíritos se veem forçados, né, quando nós dissemos forçados, no sentido de conviverem diariamente debaixo do mesmo teto. Mas não tenham dúvidas que esses espíritos, já no plano espiritual, na condição de espíritos penitentes, portanto arrependidos, esses espíritos mesmos escolheram vir no mesmo núcleo familiar para tentar evoluir a partir da evolução do seu relacionamento, que num primeiro momento é um relacionamento insuportável para ambos. E aí Emmanuel nos lembra desse constrangimento no sentido de que, diante da prova, enfrente-a. Não há para onde fugir. São dois credores debaixo do mesmo teto, precisando se encontrar, precisando se tolerar, e a partir dessa tolerância desenvolver o seu relacionamento e saldar as dívidas um para com o outro. Tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui com essa brevíssima exposição sobre esses institutos, parentela corporal, parentela espiritual, e desejando que Deus nos abençoe a todos do grupo Espírita Santo Agostinho. Um abraço forte e vamos nessa caminhada. Até mais.